que me ajudou é porque eu sempre estive muito no chão de fábrica, próximo. Então, eu sou da pessoa que eu quero entender por quê. Sempre que eu falo com quem está chegando, né, com os funcionários novatos da segurança, eu falo, olha, gente, não faça sem compreender o porquê. Sempre pergunta, por que disso? Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque quando você conhece o porquê, você compreende o todo. Senão você vai ficar igual uma vaquinha de presépio, fazendo sem entender por quê. E não pode ser desse jeito. E quando a gente pergunta, quando a gente vai atrás, quando a gente conhece o processo, quando a gente vai no funcionário e procura entender por que faz daquela forma, abre as portas para a segurança, para onde pode haver melhorias, onde você pode investir, onde que tem que ter uma atenção maior. E foi dessa forma que eu fui aprendendo. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Olá! Olha a gente aqui de novo, Noelas na Proteção, esse podcast tão especial, cada vez mais querido, da revista Proteção, que traz mulheres extraordinárias da área da saúde e segurança do trabalho para a gente bater um papo super especial e atualizado sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso país e sobre as suas importantes trajetórias. Eu sou Fabiana Raulino, sua host nesse programa, e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 40 e poucos anos, esqueci. 42. De pele branca, olhos castanhos, cabelos loiros. Eles hoje estão presos num coquinho improvisado. Provavelmente vão soltar algumas vezes, a gente se vira. Eu falo com um sorriso que permanece durante grande tempo. Pele branca, e hoje estou com uma camiseta preta e um blazer preto, né, por cima, Fê, com ombreira. Então hoje vai dar a entender que a minha postura tá muito melhor. Eu não sei porque eu tô tão engraçadinha, eu tomei muito energético. Eu acho que você tomou muito café. Eu sou bem tratada nos estúdios da Animaseg, a proteção no nosso copo cada vez melhor. Cada vez melhor. Né? Que, aliás, a gente agradece aos nossos patrocinadores. Bem, e agora eu vou apresentar a minha querida co-host, amiga de tantos anos, Fernanda Neto. Rabi, eu tomei café, mas não tô nessa pegada aí, né? Vamos ver se eu consigo te acompanhar nesse episódio hoje. Bom, vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher de 45, porque eu lembro, sim, da minha idade. 45 anos. Eu minto pra cima. Ah, você mente pra cima? Bom, eu falei a verdade. Eu tenho pele clara, pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos, o cabelo na altura, um pouquinho acima da altura do ombro, com um raspadinho aqui, ó, do lado, na lateral esquerda, simbolizando minha rebeldia. Estou com uma blusa de gola alta, cor creme sem mangas e brincos, anéis, pulseira, acessórios todos prateados. E aí? Para você que está assistindo este programa em 2025, ela está com a paleta do ano, com a cor moca. Se você acompanha os podcasts e você sabe o que é a camiseta Insider, a Insider está enfiando em todos nós essa informação. Aliás, Insider patrocina a gente. Acho que estamos no nível, né? Pô, saúde, segurança do trabalho, mulheres. Gente, a gente é o creme de la creme, né? Da seleção do nicho, né? E, gente, estamos divertidas porque estamos recebendo uma pessoa com uma energia muito gostosa, muito leve, uma pessoa pioneira no que faz, sim, pioneira na área, pioneira na empresa em que ela está até hoje. Ela também vai fazer alguns cálculos aqui e hoje a gente vai receber a técnica de segurança Anne Grey Freitas. Querida, seja muito bem-vinda. Bom dia, eu sou muito bem-vinda, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, vou fazer minha audiodescrição, né? Meu nome é Anne Grey Freitas, né? Eu tenho alguns anos, eu sou morena clara. Não você falar que não tem qualquer feedback semiótico que dê qualquer pista. Ninguém vai acreditar, então, entendeu? Ninguém vai acreditar. Ela mente a idade para muito mais.
Sou morena clara, tenho olhos castanhos escuros, tenho cabelos castanhos abaixo do ombro. Hoje eu tô com uma camisa verde, uma blusa verde, com acessórios prata. É isso. Muito bem, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Viu? Ah, que bom. Eu adorei que você falou. Eu estou muito bem-vinda. Isso aí. É isso. Bem recebida, feliz, animada. Isso aí. Querida, conta pra gente um pouquinho sobre você. Até para o pessoal que está nos assistindo te conhecer e saber onde você trabalha, como é a sua história entrando na área de saúde e segurança. Eu sou do interior de Minas, né? Uma cidade bem próxima de Belo Horizonte. Mineira. Dá mais ou menos 56 quilômetros de Belo Horizonte. E eu nasci nessa cidade, cresci, né? Fiquei lá até meus 22 anos, mais ou menos. E lá eu decidi, então, fazer o curso de técnico de segurança. Na época, a gente fazia o curso junto com o segundo grau. Então, com 17 anos, eu tive que me decidir, né? Super 17 cedo, né? anos, Qual Puxa curso vida. eu faria? E nessa época, o curso ele tinha aquela grade bem legislação, né? Era cara de fábrica, né? Era muito leitura e memorização das NRs. Decora Porque NR. como não tinha internet, Exatamente. a gente tinha que decorar Livro. item. Tinha Prova- que ler muito, tinha que ir para a biblioteca. É isso. Tipo assim, eu tive professores excelentes da época que marcaram muito a minha formação. Tenho contato com uns até hoje. Olha que legal! Bacana demais. E na época, como eu tinha 17 anos, tinha 2 escolas na minha cidade que tinha o curso de técnico de segurança. Então, tinha uma escola que tinha, onde eu estudei. Era técnico de segurança, técnico mecânico e técnico metalúrgico. Na outra escola, magistério, na época era magistério ainda, técnico de segurança, contabilidade. E aí até uma curiosidade, magistério assim de mulheres. Exatamente. Sim. Contabilidade Técnico de segurança, também. assim, de homens. Exatamente. Sim. Exatamente. Mecânica e metalurgia, geralmente era só homens. Não tinha meninas fazendo esse curso. E aí eu me identifiquei mais com técnico de segurança e falei, vou fazer técnico de segurança. Uma mulher, preciso lhe perguntar, por que Eu tô aqui pensando. naquela época 2 escolas com magistério ali brilhando na tua frente? Você tem uma imagem emblemática na internet que são 2 aquários, um cheio de peixinho e tem um peixe pulando do aquário cheio de peixinho indo na contramão. O que fez você ir para a segurança do trabalho? Você conhecia alguém te indicou a área? Eu, até uma certa idade, talvez até um pouquinho da adolescência, eu queria ser professora. Sonhava em ser professora, dava aulinha, né? Acho que todo mundo tem um pouco de professora. Mas aí chegou, eu falei, não, professora não dá, sabe? E aí tinha alguns colegas que já estavam fazendo, né, o técnico de segurança, eu falei, não, eu vou para essa área mesmo. E eu comecei a fazer o curso, comecei a gostar muito. Igual você falou, não tinha internet, então a gente tinha que dedicar, tinha que estudar, tinha que correr atrás, tinha que ir nas feiras para poder aprender. E nas feiras de segurança era o máximo. Então a gente chegou... Ainda é, mas é um formato bem Revista diferente. Proteção. A gente te ama! A gente estudou muito com você. A gente aprendeu, e era referência, né? Aliás, gente, falando para vocês, para quem aqui conhece, né, as fraternidades que existem, principalmente nos Estados Unidos, assim, a revista Proteção é a fraternidade, É a fraternidade. né? É o capa gama beta Beta da saúde e segurança. Da segurança do trabalho. E lá nessa cidade que eu nasci, formaram-se muitos profissionais. Era a época que assim, o governo oferecia o curso, né? Então a gente não pagava, né, para fazer o curso. Era um curso de muita qualidade, professores excelentes. Era a oportunidade que a gente tinha, porque não tinha como a gente sair do interior para ir para Belo Horizonte para poder fazer outros cursos. Então a gente aproveitava a oportunidade que aparecia. Então assim foi um técnico muito bem feito. Eu falo assim que eu tenho saudade até hoje, porque foi muito bom, né? E todo mundo que pôde abraçar essa oportunidade teve outras oportunidades, né? Advindas do curso de técnico de segurança. E nessa época precisava de muitos profissionais, né? Tinha muita oferta, mas não tinha muito profissional. Então a gente formava e a escola já tinha uma parceria com a única empresa, a única metalúrgica que tinha na cidade.
Então, a gente já era direcionado para fazer estágio, era aquele estágio de 300 e poucas horas, né? Ah, sim. É o estágio obrigatório. Então, eu fiz estágio, eu formei, e no ano seguinte fiz estágio. E no estágio eu já consegui um emprego em Belo Horizonte, na época, na construção civil, que foi a minha primeira oportunidade. Você teve que se mudar? Não, aí eu ia e voltava todos os dias. Quanto tempo dava? Dava mais ou menos 1h30. Então, eu ia e voltava todos os dias. 17. Todos os dias. Aí... Já mostra a força, né? O E aí empenho. as pessoas falam, né, que foi sorte. Foi Não, sorte. não. Olha, e assim, na época, a gente tinha que comprar passagem. Era aquelas passagens com carbono, sabe? Que tirava a Você passagem. lembra o pega-mão? É. Lembro. Lembro. Eu destacava aqui, coisinha aqui do lado. Você ficava com as passagens da semana toda. Então, o que acontecia? A minha mãe, que foi assim, me ajudou muito também, torcia por mim. Olha, mulherão. Ela tirava as passagens para mim na sexta-feira, ia lá no guichê, na rodoviária, tirava as passagens para eu vir para Belo Horizonte, durante a semana, né? E eu chegava em Belo Horizonte, tirava as passagens para eu voltar. E não podia perder, não. Porque se você perdesse, você tinha que pagar outra passagem. Ai, olha. Não fica, né? Fácil hoje. Tá aqui, ó, em algum lugar. Peraí que eu vou procurar. Eu vejo aqui no sistema pra você, meu bem. Não é isso. Você tinha o papel, você Você tinha o perdeu o papel. ônibus? Exatamente. Próximo, olha quanto lugar aqui. E aí a gente vinha todos os dias, vinham vários ônibus. Eu lembro que eu saía, acho que 5 horas da manhã. E chegava em casa 8 da noite. E era assim, jantar, dormir e preparar para outro dia. E assim eu fiquei 3 anos, indo e voltando, até que eu consegui, né, morar em Belo Horizonte, e aí facilitou mais. Então, eu entrei para a construção civil. Olha quanto tempo, meu Deus. E na construção civil foi uma escola para mim, aprendi muita coisa. Eu fiquei pouco tempo na construção civil. Da construção civil, eu fui para a área hospitalar, porque tinha muita oferta, sabe? Assim, a gente tinha muitas oportunidades e tinha poucos profissionais. Então, sempre as pessoas não ficavam muito tempo. Aí eu saí da área hospitalar, fui trabalhar numa fábrica de colchão, que aí era melhor, já era indústria, eu gostava mais de indústria. E lá nessa fábrica de colchão, eu trabalhei com um médico, que foi assim, um professor para mim, me ajudou muito. Era eu e o médico. Então lá eu fiquei por 3 anos e meio, mais ou menos. Também tive muitas oportunidades, aprendi muita coisa, porque a fábrica de colchão, né, o risco de incêndio é muito grande. Sim. Então, na época, a gente não tinha brigada, a gente não tinha pessoal treinado. E assim, eu tive que fazer um pouco de tudo. Então, eu que inspecionava, eu lembro que às vezes era muito pesado, eu muito nova, eu pedi alguém da produção para me ajudar, sabe? E me virava. E o médico me ajudava muito também. Então, eu ajudava ele na parte da medicina, porque os técnicos mais antigos fizeram muita coisa que... Hoje você tem uma legislação que fala, né, que a gente não pode fazer outras coisas fora da área de segurança, mas na época eu tomava conta do restaurante, da limpeza, ajudava o médico na parte de medicina, fazia um pouco de tudo. E a gente aprendeu muito com isso. Aí depois eu saí, tive uma oportunidade, só que eu sempre fui assim, muito sonhadora de fazer aquilo que a segurança exigia, aquilo que a segurança poderia oferecer, né, para os empregados. Então eu falava assim, gente, aqui não dá, sabe? Eu preciso ir para um lugar que eu vou realmente conseguir fazer a segurança acontecer. E aí tive a oportunidade de ir para uma grande multinacional, que foi meu sonho. E essa multinacional, que é onde eu estou até hoje, ela abriu essa vaga para técnico de segurança para mulher. Então, era a primeira mulher que estaria trabalhando na fábrica multinacional com 500 funcionários na época, ou mais, não lembro mais quanto era, mas era assim, era gigantesco, era um outro mundo, né? Aí eu fui participar do processo seletivo. Na época, gente, não ficam fazendo as contas não, mas na época era telegrama que a gente recebia. Um colega me indicou, né, para participar do processo. Aí eu fui participar e eram 30 meninas que foram escolhidas. Das 30, a gente passou por um processo de dinâmica
e escolheram 10. E das 10 eles tiraram uma. Então, Gente, e as dinâmicas daquela época não Eu eram ia como dizer hoje. isso, não eram dinâmicas de Olha, hoje. vamos combinar. Nessa década... Gente, e me desculpa, eu sei que não é para generalizar, mas é importante contar essas histórias do que a gente passou, porque hoje é muito avanço. E você precisa olhar o quanto avançou, porque a gente ainda tem muito problema estrutural. Mas, gente, sem internet... Se hoje tem problema, sem internet também não era fácil, não. Então, as dinâmicas, elas tinham cada coisa. Era o enigma da esfinge. Não era? A pessoa te perguntava um negócio, mas o que ela quer com isso? Exatamente. Se você Aonde fosse ela um vai animal, é, aí alguém fala um leão, aí o pessoal da RH... Que isso? E aí, Que leão significa o quê? O que eu que faço? e não tinha internet de se me Não. perguntar um leão né? Nossa, não era puxado? era puxado. Aí, das 10 que ficaram, né, eles escolheram 3. Das 3 foram para entrevistas individuais, com o psicólogo, com o gestor da época. E aí, me escolheram. Organizado, né? Me Bem escolheram. organizado. E eu fiquei muito feliz. Nossa, dei por de alegria. Falei, meu Deus, aqui eu vou poder, né, fazer realmente a segurança acontecer e vou poder aprender muita coisa. E aí eu cheguei nessa fábrica, onde era basicamente o público masculino dentro da fábrica. Tinha mulheres, né, na parte administrativa, algumas da faxina, né, terceirizadas, do restaurante, mas dentro da área operacional não tinha nenhuma mulher. E nunca tinha tido. Nunca tinha tido. Eu era a primeira técnica. E muito nova, muita vontade de aprender. Eu sempre tive corri muito atrás daquilo que eu queria. Então, eu tive colegas, né, que já trabalhavam lá, que me ensinaram muito, que me ajudaram muito, que me colocavam para frente. Às vezes eu ficava meio travada com medo. Não, vai lá, faz. Vai sim, você tem que aprender. E me colocava para frente. E hoje eu agradeço, porque isso me fez crescer, né? Então, dentro da fábrica, muito homem. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que enfrentar esse povo aqui, aprender a lidar com eles, né? Ganhar o respeito. E foi assim, eu fui aprendendo e fui me destacando e fui evoluindo. Era muito chefe, a fábrica tinha muito italiano na época, então era um povo meio bravo, né? A forma deles se expressarem, né? E aí, às vezes, a gente ficava meio assim, mas assim, graças a Deus, sabe? Eu fui vencendo, fui aprendendo a lidar com todos eles. Eu tinha um gestor de uma área que eu cuidava, que ele era muito bravo, e eu fui conhecendo ele e fui entendendo o jeito que ele, né, que ele gostava. Então, eu tratava tudo diretamente com ele antes de ir para reunião, antes de expor qualquer coisa. E no final a gente virou amigo, porque eu aprendi, né, a lidar com o jeito dele e aprendi também. A gente tem muitas maneiras de fazer essa gestão relacional. Sim. Né? Então, para você aí que trabalha com inteligência artificial e está trabalhando com tradutores, aprenda com Anne Gray. Anne Gray começou a traduzir. Porque comportamentos, às vezes a gente acha que o volume de voz, barulho, a comunicação... Gesticular e falar. Ela tem uma grande parte da comunicação que não é verbal, não é... Exatamente. E como o escrito é diferente do falar, da presença, o volume, a personalidade. Então, às vezes, você colocando uma roupagem, você percebe que a pessoa não está sendo agressiva, é cultural, né? Cultural. Eu vejo por um filho pequeno, né? Que às vezes fala, mas você tá brava? Não, mas por que você tá falando alto? Exatamente. Né? E eu comecei Semiótica. que é natural e a gente vai perdendo ao longo do tempo, mas se você, né, parar pra prestar atenção... É sensório. Tanto que hoje você trabalha com bastante indiano também, né? Sim. A nossa Massivamente. A nossa fábrica, ela é de um grupo, né, indiano, a KEC, que é do grupo RPG, Enterprise, que é o maior grupo da Índia, né, em ascensão. Então, eles estão, é uma multinacional, eles estão em vários países, com vários negócios, e é uma cultura bem diferente, né, que a gente tem que
lidar, né? Aprender a cultura deles também, e é bem interessante. E hoje a sua empresa é A Sai Towers. a Sai Towers. Linhas de transmissão. Muito Isso aí. bom, muito bom. Nós passamos por um histórico, né? A gente era a ABB, a Zé Brown Boveri, até 2007. Em 2007, a parte de negócios da linha de transmissão foi vendida para a Sai Towers. Aí, a partir daí, até hoje, a gente é a Sai Towers. Eu tive também um mentor, eu falo que é meu mentor, porque me ajudou muito. Eu trabalhei com ele 22 anos e eu aprendi muito. Até hoje a gente troca figurinha. Né? Ele foi engenheiro de segurança, o Alexandre Terra, que me ajudou muito e eu aprendi demais com ele. Sabe aquela pessoa que entende tudo e é humilde e te passa com sabedoria? Que você tem confiança e segurança naquilo que você está aprendendo com ele? É a pessoa que você pode perguntar tudo sobre segurança que está ali na ponta da língua, porque é uma pessoa estudiosa, que corre atrás e é muito inteligente. Então, assim, me ajudou demais. Hoje, eu faço muita coisa que eu falei, gente, o Alexandre falava sobre isso, o Alexandre já dava dicas sobre isso, o Alexandre ensinava dessa forma. Então, ó, legislação trabalhista, previdenciária, decreto 3.048, tudo que às vezes muitos técnicos, né, não se interessam por essa área, eu aprendi tudo isso, higiene, com ele. E é uma coisa interligada, né? Você aprende higiene, você tem que saber do decreto 3.048, você tem que saber de legislação trabalhista, né? E foi uma pessoa que me ajudou demais. Até hoje a gente comunica, né? Ele ainda não saiu da área de segurança, acho que não vai sair nunca. Mas me ajudou demais também na minha carreira. A gente, quando fala de busca pelo conhecimento, quando a gente usa uma tecnologia, ela te responde e essa resposta te satisfaz ou resolve seu problema. Mas quando você pergunta para um ser humano, ele não apenas te resolve o problema, mas ele te inspira para o resto da vida. Exatamente. Que seres humanos, eles têm o dom de contar histórias, de fazer associações que uma máquina nunca vai fazer. A máquina, ela é processual. Perguntei, ela vai te dar aquela resposta. E não adianta perguntar para ela, me contextualiza, porque o contexto não é uma vivência, né? Não, e uma pergunta gera outras. Sim. Uma pergunta, ela tá dentro de um contexto, que esse contexto é só seu. Ela tá lá na Sai Towers, e ela tem uma pergunta específica sobre uma gestão específica em Minas Gerais, e ela é a única mulher naquele contexto, e ela está em determinado dia, de determinado ano, de determinado evento. É extremamente... Não tem inteligência artificial que traga tudo isso alta junto. complexidade. E mesmo você comunicando para ela, você vai até um determinado ponto, você não vai falar todos esses detalhes, porque você está resolvendo um problema. Então, você ter uma pessoa em contextos próximos aos seus para te mentorar, é fenomenal. Você fala dele com o brilho no olho. Exato. Muito bom, né? Porque, nossa, assim, a gente tem saudade, sabe? Da época que a gente trabalha 22 anos, gente, não é 22 dias, né? É muito tempo, é muita história para contar. E, assim, a Anne Greizinha, ela mora aí dentro, né? É bom, às vezes, fazer o exercício de olhar para ela lá atrás e acolher e falar, ô, menina, deu certo, deu muito sabe? certo. E Lara, né? Gente, eu sou super... Aliás, até para vocês que nos assistem, gente, sou muito nerd. Eu estudo física quântica. Eu, assim, Carl Sagan é a minha vida. Então, eu acredito muito em espaço-tempo. Eu acho que o passado ainda existe. Que se a gente mentalizar e mandar energia, chega lá, sabe? E fazer esse exercício da Anne Grey dentro do ônibus. Durante 1h30 que você ia lendo, ia dormindo. Valeu a pena, né? De tudo, né? Tinha de tudo. Ia contando história às vezes, com outro técnico, trocando experiência, fazendo análise de acidente. Fazendo hora extra. Exatamente, porque era muita história para contar, né? Sim, e assim, se eu não acreditasse, porque eu sempre imaginei o seguinte, gente, para eu poder melhorar, eu tenho que sair daqui. Eu não posso ficar aqui onde eu estou. Então, eu tive a oportunidade, eu tenho que correr atrás. A oportunidade veio, então eu abracei essa oportunidade
E agradeço muito, porque se não fosse assim, eu nem estaria aqui hoje, né? Sim, sim. Então foi a oportunidade que apareceu. Eu agarrei com unhas e dentes e falei, ó, vou atrás, vou correr atrás. E para você ver como é interessante, né? Porque você virou e fala assim, para crescer, eu tenho que sair desse contexto aqui, porque esse lugar está dando as oportunidades, mas aqui não há oportunidades que crescem, as oportunidades são estáticas. Só que você entrou numa empresa, você está há muitos anos lá. Que, na verdade, hoje é a empresa que fica se renovando. E você consegue crescer com isso. Como que é isso para você, Anne? Olha, é muita história, né, para contar. Eu agradeço muito, porque quando eu cheguei, era a empresa. Era onde eu poderia fazer segurança. Ela tá contando, eu queria dar um destaque para esse não. Eu tô querendo até trabalhar lá. Não é? É. E eu acho que ela agora tá trazendo um case pra gente que dá pra gente chamar uma vinhetinha. Eu tô achando que ela fez uma pausa emblemática. Será que ela tem alguma coisa boa pra contar pra gente? Acho que tem, filha. Olha, então, estamos invictas. A gente ainda não errou, e né? seguiu o feeling, sabe? Então a gente vai chamar, vou pedir pra você esperar aí. Guarda aí a história. Tá. Porque a gente vai chamar aquele quadro em que você conta pra gente uma história marcante, um caos, alguma coisa que a gente sentiu que vem aí agora. Então a gente vai chamar agora a vinheta do Conta Pra Gente. Então eu cheguei, né, para trabalhar nessa empresa, que era a empresa. E eu falei, meu Deus, é aqui, né, que eu vou crescer e que eu vou me desenvolver profissionalmente. Eu tinha um campo muito fértil, pessoas profissionais excelentes. E eu sempre fiquei próximo de pessoas que conheciam. Eu falei, que eu quero aprender, eu tenho que estar com gente que sabe, com gente que vai me ensinar. O chão de fábrica me ajudou muito. A gente é daquela época que você tinha uma prancheta, né? Sim. É uma prancheta e lá no chão de fábrica... A barriga tinha até a apoiava aqui a costela favorita, né? Então, eu sabia de todos os... Sei, né? Sabia? Não sei. De todos os processos, como é que acontece. Ai, que maravilhosa. Sim. Isso, tem que se valorizar. Eu sei ainda. E assim, quando eu falo que eu sei, porque o que me ajudou é porque eu sempre estive muito no chão de fábrica, próximo. Então, eu sou da pessoa que eu quero entender por quê. Sempre que eu falo com quem está chegando, né, com os funcionários novatos da segurança, eu falo, olha, gente, não faça sem compreender o porquê. Sempre pergunta, por que disso? Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque quando você conhece o porquê, você compreende o todo. Senão você vai ficar igual uma vaquinha de presépio, fazendo sem entender por quê. E não pode ser desse jeito. E quando a gente pergunta, quando a gente vai atrás, quando a gente conhece o processo, quando a gente vai no funcionário e procura entender por que faz daquela forma, abre as portas para a segurança, para onde pode haver melhorias, onde você pode investir, onde que tem que ter uma atenção maior. E foi dessa forma que eu fui aprendendo. E teve já algum caos na sua vida, assim, que... Principalmente sendo mulher, né? A primeira, né? Ali no meio de um monte de homem. Eu falo o seguinte, geralmente quando eu tô vendo algum documento mais antigo, algum laudo mais antigo, eu falo assim, aí eu começo a olhar os laudos, falei, gente, aí eu tenho história para contar. De coisas que eu vou vendo ali de foto, de registros, aí eu começo a contar os casos, né? E eu falo assim, olha, um dia acho que dá para escrever Causos da Segurança do Trabalho com a Anne Grey Freitas. Adorei o nome. Porque é muita meio história. Assim, muita história. Mas tem um caso que aconteceu, foi no início da minha trajetória. Eu era muito nova, inexperiente, e eu trabalhava numa fábrica de colchão. E era eu e o médico, né, como eu já tinha contado. Aí, no final do expediente, me chamaram na minha sala, porque o técnico também era meio técnico de enfermagem, né? Não tinha um profissional ali, a gente acabava tendo que ir para o hospital, enfim. Aí me chamaram que tinha uma funcionária passando muito mal. E eu falei, meu Deus, e o médico não estava lá, então vou ter que ir eu mesma, né? E aí eu desci até a produção e essa senhora estava
passando muito mal, deitada numa espuma de colchão, passando muito mal, e rolava de um lado e rolava pro outro. Mas todo num mundo, colchão. colchão. Todo mundo Tava desesperado. confortável. De todos os casos, esse aqui foi o mais confortável que eu vi. Todo mundo desesperado, sem saber o que era. Falou, olha, vamos chamar. Não tinha época, não tinha SAMU. Não tinha, então vamos ver um motorista, né, para encaminhar ela para o hospital, porque não tem o que fazer. E aí eu vi e falei assim, nossa, coitada, ela tá sentindo tanta dor que ela até urinou na roupa, né? E aí, meu Deus, vamos correr. Aí conseguimos, não tinha caminhão pequeno, não tinha carro pequeno, só tinha caminhão baú. E foi de caminhão baú mesmo, foi uma vizinha que trabalhava com ela acompanhando. E beleza, e aí tava na hora de eu ir embora, né? Eu morava em outra cidade, então fui embora. No outro dia, quando eu cheguei na fábrica preocupada, gente, e a notícia da senhora e tal. Migrei, você não ficou sabendo? Falei, o quê, gente? Ela ganhou o neném, chegando no hospital. Falei, hã? Tava grávida? Ela estava grávida. O xixi era líquido amniótico. Era a bolsa que Era rompeu. a bolsa que rompeu. Eu não tinha experiência de nada, muito nova, nem imaginava. Ela não contou que estava grávida, porque ela precisava trabalhar, então ela omitiu essa informação. Porque ela achou assim, se eu falar que eu tô grávida, não vão me empregar, né? E aí, o motorista chegando no hospital, abriu a porta do baú, o neném já tinha nascido. E aí os médicos tiveram que entrar dentro do caminhão para poder terminar. Caminhão. Eu nunca tinha visto, já vi parto em vários lugares, assim, não ouvi histórias. Mas baú de caminhão é o primeiro. E assim, eu fiquei, até minha ficha cair. Porque, né, quase que eu fazia um parto. E novinha. Novinha, sem experiência, sem entender o porquê. E assim, achando que ela estava passando mal, com uma dor, uma cólica. Mas... E nem naquele momento ela contou pra ninguém. Não Olha contou. só, né? Sabe que né, nesses pontos, assim, a gente precisa dar uma teorizada, né? Porque muitas vezes quando a gente vai em eventos e vai discutir algumas coisas, principalmente empresas muito mais maduras, e eu preciso falar, né? Em contexto de privilégio, o contexto de privilégio ele é muito complicado porque ele tira esse tipo de case, esse tipo de história do palco, né? Da evidência. Sim. Porque, gente, hoje quando a gente fala de Brasil, a gente tem muito mais áreas que são remotas, que tem baixo acesso à tecnologia, a conhecimento de qualidade, baixo acesso a questões de saneamento básico, eletricidade. A gente tem lugares onde o que a gente chama de acesso mesmo, de tecnologia, não chegou. E preparar as pessoas para esses cases extremamente locais é impossível, porque isso é o local, do contexto da menina que estava lá e não tinha. Então, esse civirômetro que a gente tem, ele é essencial para quem trabalha em saúde e segurança, independente do contexto, porque tem que se virar. E saber fazer esse mapeamento local, porque mesmo que você saia para buscar conhecimento em outros lugares, você tem que saber conhecer a sua história, para você verbalizar a sua história e falar, então, mas onde eu tô, não tem isso. Não é isso. Né? Mas não é onde minha eu realidade. tô, não é minha realidade. Ok você falar, por exemplo, riscos psicossociais. Ok falar de psicólogo, gestão de não sei o quê. Mas onde eu tô, sou eu, a pessoa da RH, e um médico que vai uma vez a cada 3 meses. E aí, na minha realidade, o que eu faço, né? Exatamente. Naquela época lá, a gente não tinha recurso. Eu nem imaginava que podia acontecer uma coisa dessa. E a gente teve que se virar com o que tinha, né? E sim, são outros casos. Estou contando um dos, né? Mas hoje assim, a percepção é outra, né? A realidade é outra, o contexto é outro. Então, talvez eu teria mais maturidade para entender, né? Acho que não aconteceria uma coisa dessa, mais difícil. Mas olhar com os olhos do hoje, o que aconteceu na época, adoro aquela frase, aconteceu a única coisa que podia ter acontecido. Né? Não acontece fora da... Puxa, a gente tem que acolher demais a nossa história, porque você sempre está dando o seu melhor. E você sempre está fazendo o que a sua percepção... E hoje vai ter outro contexto, outro parto, vou chamar assim, que não é um parto, que a gente não está preparado hoje. Daqui 10 anos a gente vai olhar e falar, se fosse hoje... Se fosse hoje, seria diferente. Mas foi assim, uma história assim, que marcou.
Tanto que quando eu conto, meu Deus do céu, como é que foi isso? Né? Todo mundo assusta, E que o mas bebê ficou bem, a mãe também. ficou bem. Graças a Deus. O bebê já deve estar trabalhando tudo. Nasceu um baú, ó, que surpresa. Saiu. Tadã! É isso aí. Não, e ficou num colchão de extrema qualidade, né? Exatamente. Até virar o mundo muito, muito bem. E você tem filhos, né? Eu tenho uma filha, Uma filha. Maravilhosa, Que ama dorama. que ama dorama, que é Por a favor, Sara explique para Freitas. nossa audiência o que é dorama, Nigrei. Dorama é tipo assim, novelas, né? Romance coreanos. Eu aprendi com minha filha, porque ela assiste tanto, ela gosta tanto, que aí eu assisto alguns episódios com ela. Mas assim, é tão inocente, tão puro, sabe? É. Eu já vi pessoas falando, olha, não tem problema seu filho assistir, porque é bem romântico, não tem nada inadequado, impróprio. É a Disney da atualidade, tá, É. pessoal? Então nossa geração, que viu Isso. Branca de Neve, Bela Adormecida, aquele beijo especial, né? O selinho que tira do sono, o selinho que paga os boletos. Pois é, o dorama, ele volta com essa questão daquele romance utópico, Puro, idealizado puro. e puro. Exatamente. É. E a minha filha gosta muito. Ela tem 14 anos e... É até uma história de amizade mesmo, Exatamente. né? São aquelas amizades extremamente fortalecidas, leais. Muito bacana. É, sim. Então, até falando para vocês, é muito interessante, principalmente mulheres que têm filhos, saberem o contexto desses locais que seus filhos estão ocupando, né? Uhum. Vou entrar até aqui na vida pessoal de Fernanda Neto, que tem um filho que é empreendedor com... Não tem 6 anos. Gente, 6 anos. Ele já é empreendedor, entre plataforma, chega com ideia, fala, olha, mãe, eu tô aqui num joguinho, mas dentro do joguinho tô fazendo um plano de negócio. Né? Assim, Pois é, com 6 anos. Então, esse acesso à tecnologia, ao streaming, o streaming, ele aumenta o leque de escolha que esses jovens estão fazendo, e isso entra nos modelos mentais, né? Então, tanto que Anne Grey, né, a gente importou a Anne Grey de Minas, né? Fica o nosso agradecimento à empresa que reservou esse momento tão especial para ela estar aqui com a gente. E ela tá num hotel que tem um monte de pessoas coreanas, né, Anne? Exatamente. Hoje eu levantei e achei que eu estava num dorama. será que eu entrei num e não percebi, né? Isso aí. E Anne, hoje, o seu contexto está muito mais na gestão, você ainda está nessa pegada de vou para o chão de fábrica, faço. Hoje, como que é a sua rotina? Hoje mudou muito, né? Hoje a gente tem muita parte tecnológica, né? Você precisa de estar em sala de aula, na frente, no escritório, desculpa, na frente de um computador. Mas eu faço os dois. Eu faço muita coisa de gestão, mas eu não deixo de estar no chão de fábrica também, porque é lá que eu aprendo, né? É lá que eu estou vivenciando as mudanças. E eu cuido muito da parte de higiene, de que eu gosto muito, do E-Social, do PPP. Mas para eu poder fazer essa parte, eu tenho que conhecer processo. Eu tenho que estar lá entendendo do processo, sabendo as mudanças que ocorreram no processo. Então, meio que a gente tem que dividir o tempo, sabe? É lá na fábrica que estão os porquês, né? Exatamente. Não tem como. Não tem Fica como. muito distante. Não tem E como. você tem muita galera de instalação externa? A gente tem terceiros, né? Sim. A gente tem hoje aproximadamente uns 70 terceiros. Aí tem uma pessoa, né? Um assistente que faz a parte de gestão de terceiros, que não é fácil. Não. Não é fácil, porque a gente tem que estar preocupando o tempo todo, né? Como que eles estão dentro do contexto da segurança, da saúde, dentro da nossa operação. Porque nós somos corresponsáveis, né? Por ele, a gente tem uma equipe, então, hoje de 4 técnicos, um assistente, um coordenador de segurança, que é um engenheiro de segurança. Estamos trabalhando muito junto com a equipe de meio ambiente também, que são mais 2 pessoas. E mais a parte da medicina, né? São 2 médicos, 2 enfermeiros. A gente trabalha sempre. Nós estamos ligados à área de RH. A gente tem uma gerente de RH excelente, que nos apoia o tempo todo, que acredita no nosso trabalho, que impulsiona a gente, sabe? O fato de eu estar aqui hoje, eu agradeço muito a ela também, que investe, né? Que aposta naquilo que a gente propõe.
e, assim, que transforma a empresa no dia a dia. Gente, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma coisa que eu nunca fiz em programa nenhum. Você tem que tomar a liberdade de mandar o currículo já. Também. Mas não vai tomar o tempo, mas eu vou reservar esses minutinhos para contar uma pequena historinha. É anedota que chama? Anedota. É, né? Sim, existia um sábio chinês. Um sábio chinês. E ele ficava sentado no limite entre algumas cidades, né? E aí estava parado o sábio chinês, aí passou um jovem. E ele, sábio chinês, eu estou vindo daquela cidade ali e eu vou entrar naquela outra cidade ali, eu quero saber como é a população desse lugar. E o sábio chinês falou assim, como era o pessoal de onde você veio? Ele disse, terríveis. Eu não me dava bem com ninguém. Sou do signo de aquário, não tenho paciência com a galera. Então não era um pessoal legal, por isso que eu tô querendo começar do zero. E o sábio chinês disse, não vai dar não, hein? Naquela cidade ali, o pessoal é exatamente igual de onde você veio. Aí tudo bem. E aí veio outra pessoa da mesma cidade para ir para a mesma cidade. E perguntou, sábio chinês, tô vindo daquela cidade ali, como é o pessoal dessa outra cidade? E ele virou e falou assim, não, pessoas incríveis, assim, né? Quando ele perguntou, como era essa galera? Incríveis, eu tô vindo, olha, com muita saudade, que todo mundo a gente se dava super bem, não sei o que. Ele, é assim o pessoal da próxima cidade. Gente, é Anne Grey na vida. Você já viu uma pessoa fazer mais elogios por minuto de podcast do que essa menina? Então, todo mundo é lindo, todos os meus professores são maravilhosos, olha, todos os mentores. Nos meus problemas, os meus problemas é só uma gravidez, assim, meio que a gente não sabia. Mas o pessoal do Caminhão Baú foi ótimo, a criança era ótima também, aliás, um beijo pra ela. Mas é a base do crescimento dela, né? Talvez é por isso que ela é essa pessoa tão forte, tão incrível, porque é grata a tudo que teve na vida, aos esforços. Prioriza as relações. É isso. Né? Olha, Anne Grey, né? Estamos caminhando aqui até dar aquela confirmada. Cadê o bonequinho? Não. A gente tá falando que vai fazer um bonequinho que a Fernanda bate pra ele fazer a Fazer vida a por birra. ela. Não quero que acabe. Aos minutos finais. Mas, Anne, até caminhando pro final, mas ainda não. Ufa! Que temos aquele chorinho de alguns minutinhos, mas eu queria muito que, assim, nós estamos num podcast de mulheres em relação à segurança do trabalho. Você frequenta, né, os eventos da proteção e tantos outros, falando de saúde e segurança. E, assim, esse ano 2025 não tem como a gente fugir muito, porque quando algo na legislação muda e fica muito mais claro, vira coqueluche, né? Todo mundo começa a falar bastante sobre esse tema. Então, a gente não quer ser exaustiva também nessa temática, mas a gente está dando uma pincelada até para trazer um benchmarking, um aprendizado para quem nos assiste sobre riscos psicossociais, né? Hoje, como você trabalha com isso? Como você está levando isso para o seu dia a dia, junto com a sua equipe, de gestão de riscos psicossociais? Olha, desde que a gente ouviu falar, né, que a legislação estaria mudando, no primeiro momento a gente ficou um pouco assustado, né, porque é um assunto novo e que cada um fala uma coisa e como é que a gente ia fazer, nossa, como é que nós vamos tratar isso dentro da empresa? Ontem eu participei, né, do seminário, foi excelente. Excelentes mentores, todos assim, agregaram muito sobre o assunto e ficou mais claro. Até dando um contexto, em uma timeline soberana, a revista Proteção está fazendo diversos eventos, diversos encontros relacionados a riscos psicossociais. Foi realizado o seminário sobre riscos psicossociais, onde a Proteção fez uma curadoria gigantesca de grandes mestres no assunto, pessoas que há muitos anos colocam essa discussão em vários momentos, na ergonomia, psicólogos, pessoas detentoras de um conhecimento muito profundo, e aí Anne Grey participou lindamente. Sim, Brasil, vim de Minas e participou, né, antes da nossa conversa. Isso, e aí, na fala dos mentores que estavam lá ontem, a gente viu que esse assunto não é novo. Não é novo. Faz tempo, né? Já está aí faz tempo. Então, eles mostraram, assim, várias legislações que já falavam do assunto. E o que acontece? A gente vai tratar, a gente vai identificar esses riscos,
como a gente identifica os físicos, os químicos, os biológicos? E vai tratar, só que de uma maneira diferente. Então, o que eu pude ver? A gente já faz muita coisa, só não está lá identificado como risco. Porque a gente sempre interage, a gente sempre traz o funcionário para poder participar, ouve a opinião do funcionário, envolve, faz com que ele se sinta participante, né? Envolve a família. Eu amo fazer eventos que envolvem a família do funcionário, porque eu acho que o retorno é fenomenal. Todas as atividades que a gente já fez até hoje que envolveu a família é sucesso garantido. Então, a gente já faz muita coisa, sabe? Agora ficou mais claro, né? Nós temos um grupo multidisciplinar. Também a gente tem que entender que os riscos psicossociais não é da segurança do trabalho, não é da medicina, não é do RH. É uma equipe interdisciplinar, né? Que vai ter que se unir ali para poder, cada um, com o seu conhecimento, contribuir, né? Para a gente poder tratar. E transformar os dados que já existem em dados estruturados. Exatamente. Porque às vezes a empresa, ela está fazendo várias coisas, só não criou essa categoria. Exatamente. Né? Só não pôs na Por caixinha, exemplo, né? ergonomistas fazem mapeamento de riscos psicossociais. Há muito tempo. Há muito tempo. Né? É outra coisa interessante, que os ergonomistas têm que estar ali juntinho, porque a AET, né, a análise ergonômica do trabalho, ontem eles falaram muito sobre isso, te dá uma base excelente, porque aí você vai trabalhar na questão, como é que fala, da ergonomia? Cognitiva, mental, sim. A estrutural não é... Organizacional. Exato. Exato. Eles falaram, ó, a ET voltada para a questão organizacional, ela vai dar uma base. Nós temos também, gente, uma ergonomista que trabalha com a gente, a Jaque, muito amiga da Adelaide, e a Jaque faz um trabalho excelente de levantar os riscos, fazer as análises, PDCA, rodar o PDCA. Eu brinco que se tivesse um meme do momento, era a Bergo sem cara de novidade. Né, a Bergo, Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos, para quem não sabe, o nome foi ampliado. Exatamente, que sem humano não é ergonomia. A nova NR1 é aquela cara de... de Mona Lisa, assim, da Bergo, porque realmente não é novo, mas para as empresas é uma adequação semântica mesmo, de categoria, e fica até mais claro para fazer gestão quando a gente organiza. Né? Exatamente. Então, essa equipe interdisciplinar, né? Ela vai agregar muito. A gente não está sozinho, o serviço médico está sozinho. Não, é todo mundo junto ali para a gente identificar onde a gente tem problema. Temos muitos indicadores que já nos mostram isso e atuar em cima disso. Então, ontem ficou assim, muito fácil. Meu Deus, a gente está achando que é um bicho de 7 cabeças. Não, não é isso. Ontem ajudou bastante. Perfeito, querida. Bem, caminhando agora... No final da nossa deliciosa conversa, que voou. Pareceu 3 minutos, igual o miojo, mas não. É a magia, né, da multimodalidade da hipermídia. E agora a gente chama o nosso quadro final. O Ela Me Inspira. Um quadro que a gente deu uma ajustada para realmente focar no que nos importa hoje, que é a presença da Anny Grey com a gente, para ela deixar uma fala final inspiracional para quem com muita sorte achou esse conteúdo e assistiu essa mulher tão querida, tão deliciosa da gente assistir, a gente já se apaixona, vira amiga de infância. Com certeza. Porque realmente essa pessoa querida, que onde a Anny Grey vai, ela tá sempre com essa leveza, essa amizade, e de uma cidade para outra, ela só vai trazendo mais pessoas para o seu contexto. Então vamos chamar aqui a palavra final da nossa querida Anny Grey no Ela Me Inspira. O que me inspira e que eu desejo, né, que as pessoas que estão na área de segurança e que elas possam também se inspirar, é fazer tudo com muita dedicação, muito amor, compreender por que estão fazendo e o que isso vai gerar de impacto positivo na vida de outras pessoas. Quando a gente faz isso, né, a gente tem muito mais a ganhar, né, aprendendo e oferecendo para o outro o que há de bom, né, na segurança do trabalho, na saúde, e o resultado sempre vai ser positivo. Então, envolver a família é um dos quesitos que eu amo fazer.
eu já, né, comentei. Quando você leva aquilo que vai agregar, não só para o funcionário, mas para a família dele também, pode apostar que é sucesso. E outra coisa é sempre estar disposto a aprender, né? Outro dia eu ouvi dizer, o sênior não aprende, o sênior ensina. Gente, eu estou sempre aprendendo. Estou sempre aprendendo. Acho que todos os dias você tem que levantar grato por você estar conhecendo coisas novas e aprendendo com aquilo e colocando em prática. Que aprendizado, né? Puxa É um podcast de aprendizado. Eu acho que essa pode ser a capa, né? O disclaimer do livro Memórias de Anne Grey Freitas. Vai ser lançado, né? Certamente, até o próximo ano, esse projeto vai ter que sair do papel, vai ter que sair da potência. Anne Grey, querida, obrigada por estar com a gente hoje. Um prazer te receber. Uma delícia. A gente espera muito que quando você voltar para Minas, leve a gente no seu coração, assim como você fica no nosso aqui, nos estúdios da AnimaSeg, que ficam localizados aqui em São Paulo. Obrigada pela sua participação, querida. Gente, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, muito bom. E que outras oportunidades venham. Muito obrigada, viu? E ela vai para Minas de capacete cor-de-rosa. Com certeza. De capacete cor-de-rosa. Aliás, você ganha o capacete cor-de-rosa da MSA. É nosso ativo, né? Isso daqui lindo, lindo. Nossa, a gente já teve momentos a marca da comunidade. Das pessoas abraçando o capacete da MSA e falando, sonhei. E a bota da Marluvas, maravilhosa, né? também. Que são os nossos patrocinadores do Elas na Proteção. E é com eles que a gente deixa aqui o nosso até breve para vocês, nós do Elas na Proteção. Agradecemos demais a Anne Grey, os nossos patrocinadores, o patrocínio da MSA, o apoio da Marluvas, dos estúdios da AnimaSeg e, claro, a revista Proteção, que é a razão de existir esse podcast, que tá, gente, a gente tá muito feliz. A gente deixa um agradecimento que tá um sucessaço. Então, cada vez mais as pessoas estão falando do Elas na Proteção. Para nossa surpresa, a gente está recebendo via LinkedIn, Instagram, sugestão de entrevistadas ou elogios. O pessoal está vendo a comunicação da proteção na revista física e na digital e está mandando muita mensagem. E a gente agradece a você, que é a nossa audiência, nos acompanha e com certeza se animou demais com esse papo com a Anne Grey. O Elas na Proteção é essa iniciativa da revista Proteção que vai ao ar, episódio quente, fresquinho, toda quinta-feira, meio-dia. Mas você pode nos acompanhar na playlist que fica no canal da revista Proteção e os shorts espalhados por todas as redes da revista Proteção. Então, eu sou Fabiana Raulino e junto com Fernanda Neto, deixo aqui o nosso até breve em mais um Elas na Proteção.